Abra sua Bíblia em Atos 24, para acompanhar a leitura que eu vou fazer do versículo 2 ao versículo 27. Por favor, coloquem-se em pé e ouçam a leitura de Atos 24, do versículo 2 ao versículo 27. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tens sido juiz nesta nação, por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo, e quando ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão.
Queiram sentar-se, por favor. Félix é um personagem obscuro na Bíblia. Surge e desaparece de repente. As informações sobre ele, que podem esclarecer o seu papel no livro de Atos, são informações que nós encontramos na história secular. Mas por isto que lemos, já é possível ver que, diferentemente do nosso personagem da manhã, Barnabé, homem de olhos abertos, Félix era um homem de olhos fechados. Neste julgamento de Paulo, sua atitude mostra que ele é um homem que conhece, mas mantém os olhos fechados para a verdade. Queria, com os irmãos e amigos, mantendo as suas Bíblias abertas, analisar a vida de Félix, o homem de olhos fechados, e verificar se algumas de suas atitudes não são atitudes que nós também tomamos, muitas vezes no mesmo nível em que ele está, mantendo a mesma posição, mantendo os olhos fechados. Aparentemente, o homem é lúcido. Não temos nenhuma indicação de que sofresse de miopia ou de cegueira. Mas seus olhos estão fechados do ponto de vista espiritual. É isso que veremos. Félix é um homem que tem os olhos fechados para a verdade. Nas suas mãos cai o caso de Paulo. Ele sabe que Paulo é inocente. Isso não lhe passa despercebido. Vejam quando o processo foi levado para ele, o que é dito por Cláudio Lisas a Félix em Atos 23, 29. Trecho da carta de Cláudio Lisas. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Este é o relato do comandante Cláudio Lisas. Félix dá fé ao relato de Cláudio Lisas, tanto que, para se livrar da questão, diz que espera que Lísias chegue para dar a palavra final. Sabia, então, que Paulo era inocente. No capítulo 24, no texto que lemos no versículo 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Félix não era ignorante. Neste momento, o cristianismo ainda não era uma religião, era uma seita dissidente do judaísmo, chamada de Caminho. Félix estava muito bem informado sobre o que era esta seita, o Caminho. Diz o texto, Félix, que era bem informado acerca do Caminho. Sabia então que Paulo era inocente e estava bem informado. Ou seja, tudo para livrar o homem. Mas diz-nos o versículo 27, o último do capítulo 24, que nós lemos. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Deixou na prisão para agradar os judeus. Então, definamos a situação deste homem. Tinha a verdade nas suas mãos, sabia o que era verdade, estava bem informado, sabia da inocência de Paulo, mas fechou os olhos para a verdade. Sabia, pelo relato do comandante, que o homem era inocente. Arguiu e também não viu culpa nenhuma nele, mas manteve-o na prisão. Queria agradar as pessoas. No fundo, a atitude dele é a atitude de um homem que nutre um desprezo por Paulo e por aquilo que Paulo significa. É inocente. Os romanos levavam muito a sério o seu direito. Os advogados e estudantes de direito até hoje estudam, espero que ainda estudem, o direito romano no seu curso de direito. Ficou como modelo. Sabia então que não havia nenhum motivo para manter o homem encarcerado. Mas acontece que ele tem uma preocupação com a sua imagem. Ele é um homem que quer fazer carreira. E para os
romanos, o movimento de Paulo, aceita caminho, era tida como uma superstição grosseira. Tanto que lá no capítulo 26, em capítulo 25, é dito a respeito de Paulo, um tal de Jesus defunto, que Paulo insiste em dizer que está vivo. Sujeito esquisito. Ele sai por aí pregando que um defunto está vivo, ninguém vê esse defunto, e ele insiste nisto. Ele é inocente, não cometeu nenhum crime, mas vejam só, se eu solto este homem, alguém vai pensar que eu estou concordando com esta superstição. Uma situação um pouco delicada. Ele fecha os olhos para a verdade. Félix se parece com muitas pessoas que sabem que o Evangelho é verdade, que são bem informadas, como ele era, acerca da verdade sobre Jesus Cristo. Sabem que as ironias, o sarcasmo, a zombaria, a tentativa de desmoralização do Evangelho que se faz hoje em dia é uma tentativa falsa. Mas estas pessoas fecham os olhos. Vemos que ele era casado com uma judia chamada Drusila. Se Drusila fosse uma judia firme, provavelmente deveria ver também Paulo e o seu movimento com péssimos olhos. Ele teria um problema também em casa. Ele solta Paulo e a mulher depois cobraria dele. É o oposto de Pilatos. A mulher de Pilatos chega e diz a ele, não te envolvas com este justo. E ele tinha uma mulher que era judia e via a seita de Paulo como superstição. Mas isso não o exime de uma postura. Ele era um romano. Os romanos, por causa da sua concepção religiosa, eram muito mais abertos para o cristianismo. Os judeus, devido à sua fé, a unicidade de Deus, baseada lá em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Shema, uma expressão bonita em hebraica, Shema, Israel, Yav, Eloheinu, Yav, Erad, ouve Israel, Yav nosso Deus, Yav um. Tinham dificuldades com a doutrina da encarnação. Os romanos não. Eles tinham tantos deuses que um a mais, um a menos não faria diferença. Então chegaram a dizer que Jesus era Deus, põe aí na galeria, já tem uma porção. Mas um não fará diferença. Ou seja, a visão de Félix era uma visão que não se fecharia para aquilo que Paulo estava pregando. Mas não é a questão de um a mais ou um a menos. Ele é um homem acostumado a ouvir causas. Ele é um homem acostumado a analisar, a tomar posições, a julgar, a saber o certo e o errado. E não estava perdido nesta história. Lucas, o autor do texto, é preciso dizer que ele era bem informado e que sabia que Paulo era inocente. Mas os seus olhos estavam fechados para a verdade. Esta miopia, para não dizer cegueira, que será um termo deselegante para com as pessoas que aqui estão, esta miopia espiritual é ruinosa. Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho, veem o poder e o efeito do Evangelho, defendem o Evangelho, simpatizam com o Evangelho, sabem que o Evangelho é verdade. Mas na hora de se posicionar, fecham os olhos. Olhos fechados para a verdade. E o que é pior, para uma verdade que conhece. Não para uma verdade que lhes passa despercebido, mas para uma verdade que poderiam afirmar. Aqui está o nosso personagem. E aqui, copiando, vemos muitas e muitas pessoas. Sabem o que é a verdade, mas fecham os olhos. Eu já vi gente dizer isto. Hoje, quando estava relendo o texto, me lembrei de um homem que foi evangelizado por um senhor de nossa igreja lá em Bauru, e tendo ouvido o evangelho, disse para este irmão da nossa igreja, olha, eu sei que o que vocês pregam é verdade, mas o que é que eu faço com a minha lojinha? Ele tinha uma lojinha que vendia imagens. Ele sabia o que era verdade, mas se aceitasse a Cristo, o que ia fazer com a sua loja e com todas as imagens e com os incensos
e outras coisas que vendia. Saber o que é a verdade e fechar os olhos. Que coisa triste. Félix tinha os olhos fechados para a honestidade. Não apenas a verdade, para a honestidade também. Lemos no versículo 26. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Queria dinheiro. Integridade não era o seu forte. Era um homem cruel, sanguinário. Aliás, este discurso de Ananias e de Tértulo é um primor de hipocrisia. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. A administração de Félix foi um massacre. Ele foi quase que apeado do poder e precisou ir a Roma, o que comentaremos daqui a pouco, por protesto dos judeus. Cruel, sanguinário, corrompido. E o diálogo mostra que ali havia aquela famosa hipocrisia, não é? Até um ditado latino, asinus, asinum fricati. Um asno esfrega o outro asno. Esfrega daqui, que a gente esfrega dali. Um elogio daqui, um agrado daqui, um agrado do lado de cá. Parece que temos bastante gente aí hoje gripada, não é? Gripada e tossindo. Mas alguém vai dizer assim, olha, não me põe aí como Félix, eu não estou pedindo dinheiro, eu não sou corrompido. Não é sobre essa questão de ser corrupto, não. É um homem que usou o cargo para poder pessoal. Um homem que media a verdade pelo dinheiro. E vamos andar um pouco mais. Um homem que subordinava a verdade à conveniência. Não é o que é a verdade, mas o que é que eu ganho? Em que é que eu sou beneficiado? Não é apenas honestidade financeira. Sabe, não é tão difícil, embora estejamos acostumados com tanta trambicagem no Brasil, não é tão difícil manter a honestidade financeira, porque hoje há mecanismos de controle bem sérios. O problema é a honestidade intelectual. A pessoa saber o que é verdade e reconhecer que aquilo é verdade e não protelar a sua decisão ao lado da verdade. A pessoa que sabe que o Evangelho é verdade, que Jesus Cristo é o Salvador, mas esconde-se atrás de argumentos. Alguns a gente respeita, mas fragílimos. Eu nasci nesta religião, eu vou morrer nela. O que é que eu vou dizer lá em casa? O que é que meus parentes vão pensar a meu respeito? Com que cara eu apareço? Ou como alguém disse, escuta, eu vou ter de carregar uma Bíblia debaixo do braço o tempo todo? A preocupação não é com a verdade, é como é que eu fico. Honestidade intelectual, isto é verdade, eu estou com a verdade. Nós vivemos em tempos em que as pessoas se situam mais pela conveniência. A verdade não é o que é verdade, mas é o que me agrada, é o que me beneficia, é onde eu vou tirar alguma vantagem. No versículo 25, no capítulo 24, ainda põe um peso maior sobre os ombros de Félix. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo, ele temeu. Isto é verdade. De repente caiu a ficha e ele teve medo. Mas a cobiça foi maior. Ele não estava preocupado com a salvação que Paulo estava oferecendo em Jesus Cristo. Eu estava preocupado em tirar alguma vantagem de Paulo. A gente que conhece o Evangelho, sabe que o Evangelho é verdade, tem temor, tem até uma postura de respeito, mas subordina tudo isso a vantagens. O mundo é mais atraente. As coisas que tem lá fora são melhores. Não vai precisar romper com uma série de práticas e de estilo de vida. Se entregar a vida a Cristo, vai ter que mudar. Então cala a voz da verdade dentro de si. Esta foi a atitude de Félix.
calou a verdade, queria dinheiro, mas pagou um preço muito alto, como veremos daqui a pouco. Porque quando se fecha os olhos para a honestidade, não se ganha, se perde. E aqui eu quero mostrar o terceiro aspecto dos olhos fechados de Félix. O primeiro, olhos fechados para a verdade. O segundo, olhos fechados para a honestidade. O terceiro, olhos fechados para a graça. Félix, em latim, significa feliz. A vida dele até que foi uma vida feliz até este momento. Depois é que vai ser infeliz. Por enquanto ele realmente é Félix. Depois ele será a Félix, não feliz. Depois as coisas vão dar errados para ele. Diz a história que ele foi escravo. Por algum motivo, que a história não registra, deve ter prestado algum favor, alcançou a sua liberdade. Tornou-se um cidadão romano, tornou-se um livre. Seu irmão Palas fez carreira política e, por causa da influência do irmão, ingressou também na carreira política. E agora nós o encontramos como governador na Judeia, em Cesareia. Indivíduo esperto, casou-se com a filha de Herodes. Vamos fazer uma boa aliança. Governador de uma região, casa com a filha de Herodes Agripa, um outro pateta. Herodes caiu em desgraça, não demorou muito. E ele ainda sobreviveu um pouco ao sogro. Mas cruel e sanguinário, as reclamações dos judeus contra ele, junto ao poder romano, foram enormes. Ele reprimiu com violência inusitada, segundo Joséfo e segundo outros historiadores, uma sedição levantada por um egípcio. Há um registro dela em Atos 21, 38. Chegaram a confundir Paulo com este homem. Atos 21, 37 e 38. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, perguntou em grego: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo? Levou 4.000 assassinos para o deserto? Esta revolta deste egípcio desconhecido foi reprimida com uma crueldade enorme. De escravo a governador da Cesareia. Graça de Deus. Saiu da cadeia para o trono. Está por cima. Agora tem diante de si o maior de todos os pregadores cristãos. Ele está tendo um privilégio que poucas pessoas tiveram na história: ouvir o maior pregador de todos os tempos. Estava bem informado, diz o versículo 22. Chamou e ouviu várias vezes, diz ainda o texto. Tremeu, diz o texto, mas não creu. Ouviu falar de Jesus, mas não creu. Ouviu falar da salvação, mas não creu. Provou a graça na sua própria vida em sair da situação de escravo para a situação de governador. É uma ascensão enorme. Isso era a graça de Deus, mas não creu. Teve a oportunidade de subir na vida e de ouvir o Evangelho. Não creu. Fechou os ouvidos para a graça. O tempo passa. 2 anos depois, ele é chamado a Roma. E alguns anos depois, Paulo também é chamado a Roma. Agora aqui estão os dois. Paulo como réu, ele como governador, ouvindo o discurso de Paulo. Alguns anos depois, os dois vão para Roma. E os dois vão na mesma situação, para dar explicações. Os dois vão como presos. Por uma dessas artes, diz a história, Félix conseguiu não ser condenado, mas sumiu. Saído do palácio, não há mais nenhum registro. Dizem alguns que foi assassinado, dizem outros que não foi considerado culpado, mas também Roma não designou para nada, caiu na vala do esquecimento. Mas é provável
Assim pende boa parte dos historiadores que Nero o tenha demitido e que então tornado uma pessoa comum, tendo construído uma extensa galeria de desafetos, tenha sido assassinado. Paulo foi para Roma, firmou o Evangelho em Roma, firmou definitivamente o Evangelho no Ocidente, entrou para a história e Félix entrou para a obscuridade. De um ilustre desconhecido, antes do encontro com Paulo, a um desconhecido, depois do seu encontro com Paulo. Fora escravo, ouviu a mensagem de liberdade espiritual, ouviu a mensagem da graça de Deus, fechou os olhos. Era governador, mas espiritualmente continuava escravo, porque não tinha força para tomar uma decisão na sua própria vida. Sabem, esse é o pior tipo de escravidão. Eu me lembro de, na minha adolescência, ter lido o livro de uma mulher presa por sua fé. O título era Em Cadeias, mas Liberta. Ali esta mulher contava a história de ter sido encarcerada por sua fé num regime adverso, mas como manteve a sua fé em Jesus Cristo. Aqui nós temos um homem que é livre, que tem poder e que tem autoridade, mas que é escravo de uma vontade fraca, de um caráter fraco, incapaz de tomar uma decisão. A pressão da mulher, agradar os judeus, querendo dinheiro, medo de uma decisão. No final, perdeu o posto, perdeu a vida e perdeu a salvação. Queria dinheiro e não ganhou nada. Olhos fechados, ouvidos fechados, razão fechada, coração fechado. E o homem chamado feliz foi profundamente infeliz na decisão que teve de tomar. O homem chamado feliz acabou sendo infeliz no fim da sua vida. Sabia, ouviu e procrastinou. Sabia, ouviu e empurrou com a barriga, como se diz, mais para frente. Amanhã te ouvirei sobre isto, disse a Paulo. Amanhã ele caiu. O problema do amanhã é que nem sempre o amanhã chega. Amanhã eu vou tomar a minha decisão. Amanhã eu vou me comprometer. Amanhã eu vou abrir o coração para o Evangelho. Amanhã eu vou fazer isto. Mas às vezes o amanhã não chega. Na realidade, nunca há amanhã para quem rejeita a graça de Deus. Nunca há amanhã para quem ouve o Evangelho, ouve testemunho sobre Jesus e recusa aplicar esta verdade na sua vida. Permita-me algumas perguntas. Seus olhos estão abertos ou estão fechados? Olhos fechados significa um futuro travado, sem perspectivas espirituais. Olhos abertos significa a compreensão de que Deus está lhe dando uma oportunidade, fazendo conhecer a sua graça, anunciando o seu amor na pessoa de Jesus Cristo, dando uma oportunidade de uma vida com Ele. Não é de perder. Provavelmente Félix poderia pensar isto: eu vou perder. Eu vou deixar a minha postura e me igualar a um homem desse, a um preso, mas não perderia. Ninguém perde por seguir a Cristo. Perde-se quando se fecha os olhos para Jesus Cristo. Se os seus olhos estão fechados, abra-os. Abra os seus olhos para a graça de Deus. Abra os seus olhos para Cristo. Creia nele. Entregue a vida a Ele. Não faça como Félix. Amanhã. O amanhã para ele não chegou. E o amanhã é uma possibilidade remota para quem fecha os olhos para Jesus. Nós vamos cantar o hino 291.